Olá, eu sou Marina Guedes e começa agora um novíssimo episódio aqui no podcast Maré Sonora. A gente começa a gravar um outro episódio que eu vou chamar de histórico. Tenho aqui o meu parceiro de entrevistas diretamente de Florianópolis, Fábio Tosi. Ele é meu praticamente co-sócio aqui do Maré Sonora. O dia que eu morrer ele já vai tomar as rédeas aí do canal. E Márcio Dottori, seja muito bem-vindo ao Maré Sonora. Que alegria poder ouvir um pouquinho de vocês hoje. Oi, Marina. Oi, Fábio. É um prazer aqui estar com vocês, né? E muito legal da gente falar desse assunto que é mar, né? É um assunto do nosso meio, dos nossos amigos, da nossa vida. Muito bom. Marina, eu vou tomar a licença de falar um pouquinho do Márcio. Márcio, é um prazer ter você aqui, com a Marina também. Na verdade, eu sou um enxerido aqui no canal da Marina, mas ter o Márcio aqui, não só para mim, como para todos os navegantes, é uma coisa de extrema importância. Se eu estiver errado, Márcio, me corrija, mas o Márcio é um engenheiro naval renomado e para mim e para todos os amantes da náutica, ele faz um papel importantíssimo na carreira de repórter. E ele conseguiu, ao longo da carreira dele, fazer uma das coisas mais importantes, que é traduzir e deixar para as pessoas explicar uma série de conceitos náuticos, de barcos, de tudo que está relacionado na náutica. O Márcio consegue explicar para nós, que somos um pouco mais leigos na náutica. Não só na sua longa carreira na revista Náutica, que depois a gente vai falar um pouco com isso, como também através da mídia, no Minuto Náutico e outras coisas. Então, sempre que você tiver alguma dúvida de náutica, procura ouvir o que o Márcio já falou, que ele vai explicar para a gente. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado. Na verdade, eu trabalho muito próximo da engenharia naval, mas eu sou engenheiro civil. Sou engenheiro civil que passou para naval, no segmento de lazer, por causa do trabalho, né? Então, eu tenho essa formação da engenharia civil. Ô, Márcio, só para você saber, né? A Marina é uma amante do mar e das coisas, e ela tem histórias incríveis e tem trazido, que nem você, entrevistados de muito peso, não só na náutica, como no mundo da aventura também. E a Marina fez uma coisa que eu sempre sonhei em fazer e não consegui. Ela fez uma viagem maravilhosa com o Jerome Poncet, não só para a Antártica e para a Geórgia do Sul, como também ela foi inaugurar o Damian 2 com o Jerome, saindo das Falklands, indo para a Ilha dos Estados e para os canais da Patagônia. Quer dizer, um sonho que qualquer velejador do mundo teria. E ela concretizou esse sonho para nós. Então, que legal, Marina! E me diga, Marina, como é que você do jornalismo, como é que você veio parar nessa parte náutica, ainda mais essa náutica extrema, né, que é polar? Como é que você veio? Então, foi sem querer, na verdade, sem querer querendo, porque eu tentei fazer um doutorado na Austrália, não rolou, e aí eu voltei para o Brasil, e uma amiga minha comentou de um site que chama findacrew.net. Aí eu criei um perfil nesse site e meu marido, que era o dono do barco na época, a gente começou a trocar ideia e a gente acabou ficando num barco por 4 anos, morando a bordo no Pacífico Sul. A gente atravessou dos Estados Unidos até a Austrália. Então, depois disso, na pandemia, eu comecei a pensar, eu queria voltar a viajar, tentar ir para a Geórgia do Sul pela primeira vez. E entrei em contato com o Jerome por e-mail. Na época, a gente estava em confinamento na Tasmânia, já com o barco vendido. E ele respondeu, não sei, foi super simpático, a gente trocou ideia por alguns anos, até que 2 anos atrás ele comentou que faria essa viagem de novo com o Golden Fleece e talvez fosse a última, se eu quisesse participar, tinha espaço no barco. E aí eu fui faz 2 anos, a gente ficou super amigo, daí rolou essa outra agora para o canal
de Beagle, ele me chamou, dessa vez no Damien 2, que ele tinha feito várias reformas por vários anos, e a gente é bem amigo, a gente ficou super amigo, e eu gosto do fugir do convencional, eu gosto de fazer matéria em lugar remoto, já viajei com a Marinha algumas vezes para a Ilha da Trindade, para a Antártica, para Brolhos, e eu adoro fazer matéria disso, não me considero velejadora, porque eu vou de gaiata para fazer foto, para fazer matéria que acaba sendo publicada no UOL, numa revista na Inglaterra que chama Practical Boat Owner, numa revista aqui na Itália, então eu tento fazer as viagens que eu faço virarem matéria, mas eu vou pela coisa da aventura, porque eu não passo mal a bordo com facilidade e amo fotografar e gosto dessas matérias mais diferentes, assim, digamos, né, que o turismo ainda não detonou e que geralmente você vai com um propósito não só de viajar, mas de compartilhar as experiências. Isso é minha grande paixão e motivação, poder viajar e escrever e fotografar sobre os assuntos. E aí aí foi assim que eu me meti na náutica. Nunca velejei no Brasil, só velejei fora, que eu saí fora do Brasil em 2016. Casei com um italiano que era o dono do barco, e estou aqui na Itália tem 5 anos já. Aí, de vez em quando, eu faço essas escapadinhas com a galera que a gente conheceu, que amigos velejadores você mantém para a vida inteira, né? Então, de vez em quando, um vai para a Noruega, me avisa, daí eu vou, faço uma outra matéria. Então, eu fico me metendo. Só o Fábio Tosi que não me colocou na equipe dele de luxos das viagens mundo afora, mas eu estou tentando ainda ser assistente de segurar esparadrapos e gases. Aí, vamos ver se algum dia ele me leva, mas... Nesse meio tempo eu faço Maré Sonora e tem criado um núcleo de amigos assim muito especiais. O Fábio, eu acho que é o número 1 dessa galera, e isso me deixa muito feliz poder compartilhar essas histórias e fazer um jornalismo de uma forma muito livre, né, e usar o áudio, que as pessoas falam que minha voz não é horrível, então eu aproveito um pouquinho e tem essa liberdade editorial que me encanta, assim, né? O alcance da mídia podcast é muito legal, então eu tô aí fazendo o canal, ver se algum dia eu me mantenho financeiramente com esse projeto, que não é a realidade agora, mas isso não é importante, então, quer dizer, isso não é prioridade, então eu continuo fazendo. Tem 5 anos já que eu faço Maré Sonora, basicamente sozinha. Com algumas parcerias voluntárias aí, que nem o senhor Tosi hoje, mas é isso aí, um pouquinho resumidamente falando. Fora isso, viu, e vai ser o motivo um pouco de algumas perguntas que a gente vai fazer aqui para você, nesse bate-papo aqui, a Marina conheceu 2 pessoas muito queridas que têm a ver com a sua história, que são hoje os atuais proprietários do Carapitanga. Então, daqui a pouco a gente vai começar com umas conversas sobre Dr. Márcio Dottori e o Carapitanga, suas aventuras náuticas velejando pelo Atlântico Sul, e também o motivo que você fez, como você cuidou do barco e por que você vendeu o barco Carapitanga, que hoje está em 2 mãos maravilhosas, que continuam a história desse barco incrível. Que legal, que legal. Marina, então você tem uma grande vantagem, viu, Marina? Não enjoar a bordo, ainda mais para onde você foi, lá para o sul. Hein, Fábio? Quanto que não vale é fácil, isso? não. Nossa, é uma mulher náutica, sabe? Isso daí, mesmo que você não veleje, se você não enjoar, já fazendo companhia, já está muito bom, muito legal. E Trindade é um lugar que... Legal você conhecer Trindade, né? Trindade, você chegou no pico do... Não sei se foi no pico do Desejado, lá em cima, na floresta das Samambaias Gigantes, você esteve lá? Não, a gente foi com a Marinha, foram 2 tripes, uma não chegou, uma foi a volta dos que não foram, o navio teve tanta avaria da Marinha que a gente não era navio Doca Desembarque Rio de Janeiro, acho que era o nome. E no ano seguinte, em 2011, a gente chegou e aí teve que ir embora correndo um dia depois, porque tinha... sei lá, coisa para resolver do navio, aí a galera ficou um dia na ilha, não deu para ir na floresta das Samambaias Gigantes. A gente entrou na água, tomou um banho de mar lá numa prainha, ficamos quase um dia lá, assim, literalmente, Márcio, e voltamos. E eu vi que você desembarcou lá, né? Eu falei, vou contar essa história depois. Achei super legal.
Ô, Márcio, antes de você contar essa história, eu vou te fazer uma pergunta. Você fez escola naval, né? Ou não? Sim. Então, com 17 anos, eu entrei para o Colégio Naval. Primeira vez que eu tentei entrar, não consegui. Depois fiz um ano de cursinho e aí consegui entrar para o Colégio Naval. Era muito difícil na época, né? Eu sei que nós éramos 600 candidatos em São Paulo. Desses 600 candidatos entraram 15. Desses 15, 5, 4 ainda não passaram no psicotécnico. Então, era muito difícil entrar na Marinha. Mas o Colégio Naval foi muito legal na minha vida, uma grande experiência, né? Porque estava na Marinha e uma das coisas, Fábio, que a gente tinha que fazer, eu era da equipe de vela, claro, né? Eu era obrigado a velejar todo dia. Nossa, era ter uma dificuldade, Fábio, para velejar. Então, lá, eu levei meu Hobbycat, eu já tinha um Hobbycat, eu tive um dos primeiros Hobbycats 14 que chegaram em São Paulo, eu levei para a Marinha, lá eu tinha um Snipe, um Guanabara, que é um veleiro de 21 pés de madeira, muito legal, com bolina em vez de quilha, né? Um veleiro bem bacana. E depois, na Marinha, chegou um oceânico, um veleiro oceânico de 43 pés, o Tambaú, que era a sister ship do Carina, que ficava lá no Yacht Clube de Santos, 43 pés, e óleo de madeira, maravilhoso. Quando aquele veleiro chegou para o Colégio Naval, eu já estava para ir para a Escola Naval. Quando eu vi aquele veleiro legal, eu falei, não, eu não vou para a Escola Naval, eu não vou passar de ano. E todo mundo queria me empurrar passando de ano, eu falei, não vou. Quase fui expulso da família, mas eu fiquei mais um ano em Angra, isso aí foi, eu entrei em 73, né? Então, em 75, que eu fiquei mais um ano, só para poder velejar naquele veleiro, curtindo Angra dos Reis, que não tinha nada. Eu era, com 19 anos, primeira vez na vida que eu tive que pensar, que eu era o comandante do barco, 19 anos, e no motor Mercedes 4 cilindros estava ruim. Então, a gente manobrava tudo a pano. Eu saía do Colégio Naval, voltava tudo a pano, tudo a vela, né? Então, foi muito legal, uma grande experiência na minha vida e conheci a Angra de um jeito que a gente nunca mais vai conhecer, né? O mundo inteiro é náutica assim hoje. O Márcio, foi aí que o bichinho do mar te pegou ou na escola naval, ou antes você já tinha alguma iniciação com a família ou com alguma coisa, ou você decidiu mesmo enveredar da engenharia depois, mais tarde um pouquinho, da engenharia civil para essa parte náutica? Então, o que acontece? Família de engenheiros, né? Meu pai é engenheiro, todo mundo é engenheiro em casa. Ou você fazia engenharia, ou você podia fazer no máximo arquitetura, mas tinha que ser alguma coisa ligada ao meio. Aí, a gente ia muito para Ubatuba, Praia do Lázaro, nos anos 60, e não tinha ninguém. A Praia do Lázaro só tinha sapo. Eu detestava aquilo porque não tinha um amigo, não tinha nada para fazer lá. Até que um dia, meu pai comprou uma lanchinha. Uma lanchinha, na época, Fábio, 14 pés, era um barco muito grande. 40 HP eram os motores de popa mais potentes que existiam. Pra você ter uma ideia, né? Então, com a lancha, eu comecei a fazer uns amizades com o pessoal que tinha barcos. Aí minha vida mudou. Eu comecei a gostar de Ubatuba, não ia mais, eu ia para a fazenda do meu avô, me enfiava lá no mato, porque eu não gostava não tinha nada que fazer em Ubatuba, mas aí minha vida mudou quando meu pai comprou essa lancha. Aí eu aprendi a esquiar, aprendi a mergulhar, logo depois eu ganhei um veleiro. Então, essa vida náutica começou assim, quando um garoto, 13 anos, 12 anos por aí, que começou minha vida náutica, né? Aí nunca mais parou. Quando entrei na Marinha, eu já sabia velejar, já sabia mergulhar, então eu só aprimorei alguns conhecimentos lá. Mas começou assim, né? Depois da Marinha, eu saí para tentar fazer engenharia, mas ainda fui trabalhar numa loja de barco, vendendo veleiros, equipamentos, que é a NP Náutica. Depois eu fiz engenharia, saí da engenharia, não tinha emprego, naquela época foi no começo dos anos 80, aquela época que o engenheiro virou suco, sabe? Não tinha emprego. Eu estudava muito, eu via à noite minha janela ficar escura, minha janela ficava escura à noite, ficava de manhã, eu varava a noite estudando, eu era muito estudioso. Mas não tinha emprego. Aí fui parar
eu vi um anúncio no Jornal do Rio, procure-se engenheiros que saibam mergulhar. Aí eu vi um anúncio da Superpesa, eu fui para ser mergulhador. Passei 2 anos mergulhando em todas as plataformas do Brasil, né? Mergulhando profissionalmente, e então conheci o Brasil assim debaixo d'água. Era um túnel de 15 por 15, né? Eu ficava 15 dias mergulhando nas plataformas. Eu fazia fotografia, televisionamento, media o potencial dos anodos para ver se a estrutura estava ok, desenhava, fazia esses ensaios mais leves, né, que chamam esses ensaios não destrutivos submarinos, NDT. Eu fiz isso durante 2 anos e aproveitei para conhecer, na época que eu ficava os 15 dias de folga, eu fui conhecendo o Nordeste, fui conhecendo os lugarzinhos, alugava jegue, punha meu equipamento de mergulho, ia mergulhar lá em Areia Branca, lá naqueles lugares aí. Foi sempre um pouco de conhecer, aproveitei para conhecer o Brasil, que eu não conhecia, né? Nossa, que história! História, hein, Marinha? Que legal, né? Muito legal mesmo. Só para deixar registrado aqui, o irmão dele é o Mauro Dottori, é um super velejador, tem barcos muito competitivos de regata. Então, é um bichinho que mordeu a família toda. E viu? Também é um engenheiro, muito bem sucedido, construtor, um querido amigo também. Ô Márcio, doutora, depois que você entrou nisso aí, como que foi? Eu não sei o tempo todo, se tiver alguma coisa no meio aí, você coloca a gente para saber, mas como foi essa coisa que te levou para você ser um super repórter, um cara que estuda os barcos e traduz para a gente aí na revista Náutica, né? Que você está lá 20, 30 anos, não sei quanto tempo você está na Náutica. Fábio, aí o que aconteceu? Eu saí do mergulho, depois eu saí da Superpesa, fiquei 2 anos lá. Aí eu falei, bom, sou engenheiro, já era engenheiro, né? Eu falei, bom, eu tenho que trabalhar um pouquinho na engenharia, né? Senão eu vou ser expulso de casa, vou mudar meu nome e tal. Aí eu fui trabalhar na engenharia. O meu irmão, o Mauro, ele entrou no Colégio Naval também, junto comigo, porque ele é um ano e meio mais novo, mas como eu tinha que fazer 1 ano de cursinho, aí nós fizemos cursinho juntos, entramos 2. Lá a gente velejava juntos, né? Quer dizer, cada um tinha seu barco, a gente competia em regata e tal. Então, desde lá, o Mauro já velejava também. O Mauro já velejava porque ele também tinha outro hobbycat. Eu tinha um, ele tinha outro. Então, a gente sempre velejou e sempre competiu. O Mauro é muito bom de vela, né? Aí, depois, cada um saiu e tal, mas aí eu saí Aí fui trabalhar com o Mauro, na construtora, na MPD, né? Porque a construtora, naquela época, era bem pequenininha, hoje tem mais de 700 funcionários direto, sei lá, é bem grande, mas naquela época era pequenininha, então eu era engenheiro. Eu trabalhei numa obra muito complicada em Itu, minha primeira obra, e fiz o maior shopping center do mundo, né? Uau. O maior shopping center do mundo. Bem, na verdade, tem 2.000 metros quadrados, só que em Itu. Então, era considerado o maior do mundo. Então, eu trabalhei lá, fiquei 2 anos na construtora. Depois, o Negrais, José Roberto Negrais, da nave. O Negrais é um jornalista que também foi do Jornal do Oceano. Ele foi pioneiro assim, no jornalismo na área náutica. Já morou em barco também. E o Negrais, ele estava na náutica. Como é que é? Vou contar um pouquinho a história da náutica. A náutica, a revista Náutica começou com uma edição especial da Placar. Espera aí, Placar é futebol, né? O que tem a náutica a ver com futebol? Porque o diretor comercial da Placar, na época, nos anos 86, se não me engano, era o Marcelo Claro. Marcelo Claro trabalhou muito tempo na Abril. E também meu colega de Batuba, lá da Praia do Lázaro. Sempre mergulhou, sempre teve barco, sempre a gente usou o mar por lá, né? Curtiu muito o mar. Aí ele falou, vamos fazer, a Mar estava muito bem, a Mar do Hernani, né? A Mar que ele montou estava muito bem, falou, vamos fazer na Abril uma revista náutica. E começou com uma edição especial da Placar. Era Esportes Náuticos na época. Aí o Negrais estava lá. E o Negrais me chamava, eu na minha época de férias, eu ia fazer alguma coisa com barco. Ou eu ia mergulhar, passei em Abrodes um tempo mergulhando, ou ia ser marinheiro de Cabrasmar 32, Oceanic 32, em Angra dos Reis, né? Me lembro que naquela época os barcos não tinham nem... Todo o banheiro ia para o porão, né? Você tomava banho para o porão, que eu tirei de cabelo de madame de banho.
Eu de Cabral 32 quando era marinheiro. Ou então era piloto de lancha de paraquedas, sabe? Em Ubatuba, a gente tinha uns amigos que montaram uma lancha de paraquedas, e eu era piloto dessa lancha de paraquedas também. Então, eu sempre fazia, na época que eu estava de férias, eu fazia alguma coisa ligada ao mar. Aí, o Negrais me chamou para, quando ele estava na Náutica, ele começou lá na Náutica de Abril, 86, para auxiliá-lo, principalmente nos testes de veleiros, porque ele não sabia tanto velejar, ele era mais de motor. Eu começava a ajudar ele nos testes de barco à vela. Paralelamente a isso, eu ganhava uns troquinhos pilotando lanche, fazendo anúncio, né? Naquela época eu tinha cabelo, era jovem e tal. Então eu ganhava uns trocos porque eu sabia pilotar lancha. Aí eu fui ajudando ele na época da Abril, só que no meu intervalo, né? Porque eu era engenheiro e também... E logo quando eu voltei para o Mergulho, eu fui professor na Mesbla Náutica de Arraiz, mestre amador e depois navegação eletrônica. Então eu fiquei 3 anos dando aula na Mesbla Náutica. Então, à noite eu dava aula, durante o dia eu trabalhava em engenharia e ajudava sempre em fim de semana o Negrais na Abril. Aí, o Negrais acabou saindo da Abril e o pessoal da Abril, isso daí foi, eu fiquei lá em 80, comecei em 87, por aí. O pessoal da Abril me chamou para ficar no lugar dele como consultor técnico. Então, eu fiquei no lugar do Roberto Negrais como consultor técnico na Abril. Aí, a Abril foi vendida para o grupo da Mar, para o Hernani, eu fui junto no pacote. Né? Da Abril, eu fui para a Mar, e depois eu saí um pouco no Plano Collor. Plano Collor, eu fiquei 2 anos, acabou tudo, né? Tudo, minha vida, minhas aulas acabaram, meus negócios acabaram. Então, eu fui ser mergulhador em Ubatuba, porque lagosta estava $15 o quilo, naquela época tinha muito. Então, eu vivi pescando. Tirei minha carteira de pescador profissional, no mergulho, no fôlego, eu fiquei 2 anos pescando lagosta, peixe para vender, né? Comprava em Ubatuba, o camarão vendia em São Paulo, me virei. Ainda reformei 2 casas e troquei de carro, então ganhei dinheiro nessa época. Aí, em 92, a Náutica voltou, depois do Plano Collor, aí me contrataram novamente como consultor técnico, e aí eu fiquei até, depois eu virei diretor técnico. A gente tinha uma equipe grande, né, de pessoal técnico lá, o Ricardo Lebreiro, que testava os veleiros, tinha o pessoal de jet, era uma equipe muito grande naquela época. E eu fiquei lá até novembro de 2018, diretamente na Náutica. Depois aconteceu a mudança para o digital, a mudança do papel para o digital, e a gente demorou na Náutica para fazer essa conversão. A Náutica encolheu muito naquela época, eu não tive como ficar mais lá. Aí eu saí e montei um Minuto Náutico. Por que eu montei um Minuto Náutico? Eu respondia todas na época, Marina, não tinha e-mail ainda, eram cartas, né? Eram as cartas dos leitores, depois que chegou o e-mail. Então, a gente pegou toda essa conversão, né, da máquina da telegrafia para o computador, eu peguei toda essa parte que mudou muito o mundo. Inclusive, a bússola foi para o GPS, né? Eu escrevi o primeiro livro sobre GPS no Brasil, junto com o Negrais, né? Então, eu peguei toda essa transição aí. E a Náutica demorou um pouquinho para se acostumar, para passar para a parte digital. Aí, então, eu saí. Mas como eu respondia às dúvidas dos leitores, que o Fábio falou, eu sempre respondia e gostava disso, né? Eu gostava de ajudar quem estava começando, porque eu fui professor também, né? Então, eu sabia das dúvidas, eu sabia o que tinha que ajudar, passar para as pessoas para elas começarem a navegar. Aí eu montei um canal de dicas para quem está começando a navegar e quem já conhece navegação também, que é o Minuto Náutico. Aí eu montei o Minuto em 2019, tá? E continuo. Aí continuo também na Náutica, né? Hoje eu faço algumas coisas para a Náutica, principalmente os testes, algumas entrevistas, algumas palestras eu faço também, né? Então, eu estou nos dois. Eu estou no Minuto Náutico e estou na Náutica também. Hoje a Náutica cresceu, ela está muito forte. A Náutica é um grande portal, né, de comunicação. Então, na verdade, se juntar todo o tempo, eu tenho mais de 35 anos. Deixei a engenharia e estou no segmento náutico. Nossa, que história, Marina!
Muito bom, muito bom. A gente fica aqui só viajando no tempo, voltando no tempo aí. Muito legal, Márcio, ter todo esse feedback aí, né? Na verdade, porque aqui no Maré Sonora a gente tem velejador, velejadora, né, no nosso público, mas também tem muita gente que não veleja, uma galera que tem o denominador comum aqui da nossa audiência é o amor pelo mar, né, a conexão com o mar. Então, é um canal que obviamente fala de trajetórias, de travessias, de circunnavegação, mas também são histórias inspiradoras que têm alguma conexão com o mar. Então, é bacana situar a nossa querida audiência. Eu sempre falo querida audiência porque é muito legal, os feedbacks são muito especiais que a gente recebe. E a gente pensou, Márcio, na verdade, falar contigo hoje, foi uma super ideia do Fábio, porque há alguns meses o Cabinho, Eileen, sua filha Ácide passaram aqui no Maré Sonora, e eu conheci o Felipe, a Vivi, os atuais donos de um barco muito especial que eu queria te pedir para falar um pouquinho do Carapitanga. Foi aí que surgiu a ideia de te convidar para esse bate-papo, saber um pouquinho do Carapitanga antes de chegar na Nova Zelândia, que foi onde eu conheci o pessoal, e eu sei que é uma história muito bacana. Você tem uma experiência muito especial de ter atravessado o Atlântico lá em 98, Guarujá, África do Sul, sozinho, num 30 pés. Eu queria te ouvir sobre essa experiência, Márcio, e falar um pouquinho dessa embarcação, do Carapitanga. Por que ele chama Carapitanga? Primeira pergunta. Depois, se você puder nos falar, seria muito bacana. Então, primeiro, meus barcos, todos têm nome de peixe. Mas por que você põe nome de peixe? Porque peixe nada, mas não afunda. Então, eu sempre ponho nome de peixe nos meus barcos, né? Aí, como é que surgiu o Carapitanga? Sim, meu Carapitanga foi meu segundo veleiro oceânico. Na verdade, oceânico mesmo foi o primeiro, porque o outro era um veleiro costeiro. Eu tinha um Sud 26, que eu velejava também. E minha especialidade na náutica são testes de barcos a motor, mas minha paixão é vela, eu adoro velejar, né? Quando eu velejo, eu caso com as águas, é outra coisa, é diferente de quando eu estou no motor tenso, que nem eu estou no carro. O veleiro é muito diferente. Aí, como é que veio essa ideia de atravessar o oceano? Primeiro, quando eu estava no Colégio Naval, meu pai deu de presente para a gente uma revista Yachting. E quando eu abri aquela revista, no meio, tinha uma gravura. Eu vi um barco de 32 pés, de madeira, tinha limo nas velas, no estaiamento, um cara de capa, parecia uma capa de bombeiro, não tem nada a ver com as roupas de tempo que a gente usa hoje. Eu comecei a ler aquela história, eu falei, e fiquei encantado com a história é de Vitor Dumas, navegador argentino, que em plena Segunda Guerra Mundial, 1942, deu a volta ao mundo passando por os principais cabos. Passou por Boa Esperança, passou por Leeward, na Austrália, passou por Cabo Horn. Eu fiquei sozinho, num 32 pés de madeira, era um cat, tinha 2 mastros. Poxa, eu fiquei encantado com aquela história. E eu falei, eu vou até a África do Sul. Eu vou fazer pelo menos um trecho disso daí. Isso daí quando eu tinha 18 anos, mas até eu conseguir juntar dinheiro para fazer um barco, demorou. Foi só com 40 e poucos anos que eu consegui fazer o Carapitanga. Eu conheço muito o Cabinho, né? A gente trocou muitas informações. Aí o Cabinho tinha lançado um pouco antes o Multishine 28. Quando eu vi o Multishine 28, falei, esse é meu barco. Esse é meu barco. Aí, peguei o projeto Multishine 28 e fui levar para um amigo meu, que é o Leco, que era diretor da Estaleiro Mares, que ele tinha acabado de sair da Mares. Falei, Leco, você não quer fazer esse veleiro para mim, de fibra? Que o Multishine 28 é um combinado de madeira e fibra. Aí, ele falou, faço, só que eu vou fazer o casco redondo, porque eu vou fazer um molde, eu quero vender vários desse barco. Falei, tá legal. Aí, na pressa para fazer, o Cabinho pegou o projeto do Samoa 30, do casco do Samoa 30, fez um convés baseado no Multishine 28, e assim nasceu o Carapitanga, né? Assim nasceu o Carapitanga, que é o Aladim 30. O Leco que deu o nome de Aladim, que era o barco mágico, porque ele tinha muitas vantagens num tamanho reduzido.
Aí surgiu o Carapitanga, aí surgiu o estaleiro, fez vários barcos. E eu fiz o Carapitanga para ir até a África. Eu fiz o Carapitanga para atravessar o Atlântico Sul, que era meu sonho. Aí a gente lançou um desafio, uma regata, ele e ela, até a África do Sul. Saiu até na Náutica, isso tudo. Eu falei, então eu vou com a minha namorada para lá. Né? Então, aí eu comecei, e era minha namorada na época, depois a gente aqui terminou o namoro, mas a gente começou junto no projeto. Eu falei, vamos comigo, né? A gente não está mais namorando, mas você é boa companhia, vamos atravessar, coitada, né? Vamos atravessar o Atlântico Sul. Aí, eu fiquei assim, como é que você compra um barco no Brasil? Você demora uns 2 anos para você preparar ele para o oceano. Você compra um barco que você demora para preparar, para transformar ele em costeiro. Para transformar ele em blue water, em oceano, é outra história. Você demora muito tempo. Então, eu fiquei velejando no Brasil, fiquei arrumando meu barco, fazendo meu barco, preparando ele para dar a volta ao mundo. E nos últimos 6 meses, eu fiquei com ele em seco no Pier 26, só preparando o barco, reforçando, mudando. E depois é muito tenso essa preparação, a véspera da viagem é muito tensa. Então a gente começou, sei lá, a gente estava com, eu e ela, com os nervos à flor da pele. Quando a gente abasteceu o barco, já estava para sair, abastecemos o barco, tivemos uma discussão por casa, porque ela ficou encarregada de comprar a comida para bordo, né? E eu fiquei, o restante, a comida era com ela. Aí, quando eu cheguei, nós estamos abastecendo o barco lá, ela chegou, aí não tinha geladeira, né? Eu não tinha nada elétrico no barco, então tinha que ser coisa que não estragava. Então, o que você tem de proteína? Você tem leite, ovo, sardinha, atum e carne seca. E quando ela trouxe a carne seca, eu vi que a carne seca não estava embalada a vácuo, ela estava enrolada num filme de PVC, mas uma carne seca bonita até, mas não estava vácuo. Aí eu falei para ela assim, olha, nós vamos ficar pelo menos 1 mês navegando, não vamos ter assistência nenhuma. Se a gente ficar doente, a gente dança. Por que você não trouxe aqui embalada a vácuo? Ela falou, porque carne seca tem sal, não precisa ser embalada a vácuo, essa daqui de alta qualidade eu compro sempre. E ela falou, você vai ficar com essa cara assim durante a viagem? Eu falei, não sei. Sabe o que ela fez? As coisas dela do barco, 2 dias antes de sair. E foi embora. Falei, então não vou com você. Tirou tudo do barco. Eu falei, pô, estou com a viagem pronta, meu barco preparado, né? Falei, eu vou sozinho. Aí eu fui sozinho com o barco. Então, aí eu fui... Bom, você conhece, né, Fabinho? O Atlântico Sul. Eu não sei como é que... doutor, só uma brincadeira. Você vê como a carne é fraca, né? Traz sempre problemas. Estou brincando, doutor. Então, aí eu fui, e vou te contar, antes de contar minha viagem, a carne seca estava excelente, não estava estragada, durou, eu comi até na volta da viagem. Eu não ia ter problema nenhum por causa da carne seca, ela estava certa, né? Eu tinha razão. Mas aí, quando a gente vai lá, eu peguei exatamente a rota do Cabinho, já tinha feito com Maitaroa, os portugueses fizeram isso há 500 anos atrás, não mudou nada a rota não mudou nada, eu segui exatamente o que os navegadores antigos tinham feito, né? Você desce, você vai para o sueste, quando chega na latitude mais ou menos do Uruguai, 34 graus por aí, você põe a proa para leste, aí você pega a corrente do Brasil com a corrente do Atlântico Sul, que forma a corrente que vai lá para a África. Então, eu entrei nessa corrente, entrei nesses ventos e fui embora. Agora, é uma viagem extremamente, assim, a Mir saiu, eu saí em 5 de dezembro de 98, a Mir saiu em outubro de 98, para dar a volta com o Paratizinho 1, foi logo que ele pegou Paraty com o Aerorig para dar a volta na Antártica. Então, ele saiu 2 meses antes de mim. E dezembro, você já pega outubro, ele pegou uma situação muito pior, né? Mas dezembro, você já pega um pouco o mar agitado lá. Então, você toma um pouco das frentes que entram, você toma de cara até chegar lá embaixo. Eu tive 6 condições muito duras na viagem, uma delas muito dura, né? E quando a primeira vez que eu peguei, eu tomei tinha 32 nós de vento aparente na cara, com 30 pés,
você tem que orçar com 32 nós de vento aparente na cara, é ruim. Aí meu barco, eu me lembro que ele ficava só água no convés, só água. Aí que você percebe os vazamentos, né? Eu me lembro que meu barco foi para uma exposição, que eles tiveram que apressar o barco para a exposição, não puseram silicone, o mastico, nos balaústres do guarda-mancebo, entrou água, muita água na proa. Eu tirei 160 litros de água do paiol da proa, olhou tudo quanto foi mantimento. Nossa. Quando você perdi um monte de coisa lá. Então, aí você vai arrumando. Eu peguei um Sikaflex, fechei a escotilha de gaiuta da proa, fechei, só abri quando eu voltei no Brasil. Selei tudo do barco, selei tudo. Então, eu fui consertando as coisas, né? Que o mar ia quebrando, porque lá embaixo, num 30 pés, é assim. Quando o mar está bom, você conserta as coisas, e quando o mar estava ruim, quebrou. Eu ia fazendo isso daí. E aí, sei que eu tive meu mastro do meu barco, as cruzetas eram pouco anguladas para trás, né? A gente tem aquelas vegas que espalham os cabos, e elas não eram muito anguladas para trás. Então, meu mastro, ele trabalhava muito. E quando você pega essas condições duras lá, eu sei que meu mastro ele terminava no convés, ele não passava no convés e ia lá para a quilha do barco. Então, ele ficava mexendo no convés. E tinha uma parte no convés que fixava o mastro para ele não pular. E essa parte rígida, o mastro ficava mexendo, ela foi comendo o mastro por dentro. E depois de toda a condição dura, eu ia lá fora e examinava o barco inteirinho, né? Examinava o barco inteiro para ver se estava tudo ok. De repente eu vi que na base do mastro tinha pensei que fosse até corrosão elétrica. Aí estava um limo escuro, cinza, eu passei a mão, descobri uma trinca. Nossa. Depois eu falei, trincar um mastro aqui, né? 3 coisas que não pode acontecer num veleiro. Quebrar mastro, quilha e leme. Você está lascado. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu peguei uma furadeira, furei as extremidades da trinca e tirei bastante vela de cima do barco, comecei a navegar com um pouco pano, e eu tinha uma assessoria muito boa do Rafael da La Rueda de los Navegantes, que ficava nas Gran Canárias, um espanhol boca dura pra caramba, mas ele era muito bom meteorologista, né? Muito bom. Então, como eu era solitário, ele me chamava primeiro, Carapitanga, ele me passava as informações, a previsão do tempo, e eu trocava as informações reais do tempo com ele, para ele aprimorar a previsão. Então, ele me passou todas a condição do tempo lá. Quando começou a quebrar meu mastro, aí eu estava indo para 41 graus, né? Depois eu ia subir. Aí eu parei e falei, não vá mais para o sul, que há uma depressão muito forte, você sobe um pouquinho. Aí eu subi para 36 graus, então eu atravessei para reduzir um pouquinho o efeito do vento, porque o mar lá embaixo, você conhece, né, Fábio? Sim. Nossa Senhora, meu mastro era reduzido, quando a coisa estava feia mesmo, eu só usava uma vela de capa que era da minha altura, um pouco mais alta que eu, grossa pra caramba, e meu barco chegava às vezes a 9 nós e meio. Eu nunca passei de 5 nós e meio. Às vezes eu descia a onda que nem prancha de surf. É uma coisa impressionante. Aquele mar do Atlântico Sul lá é uma coisa impressionante. Eu nunca vi aquilo, né? Eu ficava pensando, eu estava na pior, entrando água, fazendo todas as coisas lá, consertando meu barco. Eu lembrava, eu pegava o livro e lia um pouquinho da história dos portugueses. Do Vitor Dumas. Falei, eu estou num hotel 5 estrelas aqui. O que eu posso reclamar disso aqui? Eu estou com um barco de plástico. Tudo bem, entra um pouquinho de água, pinga daqui. Mas meu casco não abre. Vitor Dumas, as madeiras abriam. Ele tem que pregar uma tábua lá, entendeu? Ele sozinho teve que pregar uma tábua por fora. Teve uma infecção no braço que ele quase teve que amputar o próprio braço. Quer dizer, o que eu vou reclamar? Os portugueses passaram aquelas caravelas. Caravelas tinham o quê? 60 pés, né? Uma caravela de 18 metros, era um pouco maior que meu barco. Só que de tábua também. Quando entrava mexia muito o mar, as tábuas abriam, começava a entrar água, e se eles conseguissem tirar mais água do que entrava, estava na sorte, senão o barco afundava. E não sabia o que tinha pela frente. Eu levei, falar em navegação, né? Eu peguei o começo do GPS. Então, claro que eu sabia navegar. Sabia não, eu fiz um curso
para usar o sextante. Fui como capitão amador. Só que é tudo teórico, né? Eu nunca tinha praticado. Eu levei 3 GPS. Naquela época o GPS não era muito confiável. Dos 3, 2 quebraram. Nossa. Quando começou a quebrar o segundo GPS, eu peguei todas as minhas apostilas, demorei uns 3 dias para lembrar tudo aquilo de novo, como é que fazia os cálculos, e comecei a pegar meu sextante. Era um Davis, um sextante de plástico, né? E comecei a pegar a posição, porque eu falei, isso aqui vai quebrar, eu vou ficar na onça aqui. Aí comecei a pegar minha posição pelo sextante, e minha primeira posição, Fábio, deu 50 e poucas milhas fora. Eu falei, 50 e poucas milhas fora, eu não vou chegar, eu vou me estourar lá na África do Sul. Né? Aí comecei a caprichar, depois eu só fazia a passagem meridiana do Sol. Aí começava a ficar entre 10 e 15 milhas. Um dia só que deu 5 milhas, porque o GPS de vez em quando funcionava, então eu comparava com o GPS. Quando eu comecei a ter uma precisão de 10, 15 milhas, falei, 10, 15 milhas eu chego. Aí eu chego. Aí falei, pode ter a guerra que quiser, pode acabar os satélites agora. Fica no sextante. Então eu fui indo, aprendi muito também a navegação astronômica, né? É uma coisa muito boa quando você não depende de ninguém, né? Não depende do Departamento de Defesa americano. Isso aqui é muito legal no mar, né? E agora passei muito sufoco lá, por exemplo, eu estava um pouco antes de Tristão da Cunha, que fica no meio, né? Mais perto um pouco da África, lá embaixo, é uma concessão inglesa, e lá perto eu peguei a condição pior na viagem. Eu peguei uma depressão, uma frente muito forte, e as frentes entram 1 da manhã, quando você já está com a roupa para dormir, todo sequinho, aí o barco começa a ficar nervoso, começa a ficar um cavalo bravo, aí você vai lá para fora, e eu não tinha enrolador, eu não confiava em enrolador. Então, meu barco era todo mecânico, eu tinha que ir na proa, trocar vela, eu não tinha a mestra, eu tinha 4 rises, né? Forra de rises na vela mestra, então eu podia reduzir a vela principal em 4 partes, mas na frente eu tinha que trocar as velas. Eu ia lá e trocava a vela. Agora, primeira vez que eu fui trocar a vela, estava tudo amarrado no barco, né? Sempre um cabo guia de 10 milímetros em cada bordo, a jaqueta, tudo, ia para lá. Primeira onda que eu tomei lá na proa, eu fui parar lá atrás. Uma onda gelada, aquela água gelada do Atlântico Sul. Aí eu comecei a contar, eu descobri que o período das ondas era a cada 8 segundos, e cada 8 segundos vinha uma outra onda. Então eu contava e me abaixava, deixava a onda passar, me cobrir, mas não me jogava mais para proa. Então, cada 8 segundos eu ia trocando um pouquinho da vela. Demorava 1 hora para trocar uma vela, mas eu trocava a vela. Nossa. Aí trocava a vela, aí o barco ficava manso dentro do possível, né? Mas era uma condição muito dura. Eu sei que eu sofri muito lá. Doutor, da sua fala aqui, eu tenho 3 comentários. Primeiro, a gente tem que reconhecer o Cabinho como o gênio da engenharia naval brasileira, né, que popularizou, realmente ele trouxe a vela para um montão de gente, né, pela simplicidade dos projetos, pelos projetos muito marinheiros, né, o Carapitanga é um grande exemplo disso. Então, você foi muito inteligente e muito feliz na escolha do barco, eu acho, né? O outro comentário que eu gostaria de fazer é a importância dessa apoio durante as travessias, né, o Rafael, da Rueda dos Navegantes, era um grande cara que ajudou muita gente, não sei se ele está trabalhando ainda, eu tive o prazer de visitar na casa dele, lá nas Canárias, uma figura, o seu Rafael, não sei como que era o apoio do Rafael, mas durante algumas travessias que eu fiz, ele chamava o barco, né, que nem ele fazia com o Carapitanga, né, principalmente se você estava em solitário, ele dava previsão, e às vezes eu falava, Cabinho, o vento está aqui muito pior, pelo amor de Deus, isso não vai melhorar. Ele falava assim, te queda tranquilo, é apenas um fenômeno local. Então eu ficava desesperado com isso, mas foi um grande apoio. Aqui no Brasil a gente teve a Dona América, não sei se durante a sua travessia você conseguiu falar com a Dona América, mas eu acho que tudo isso que você está falando, eu acho que a gente tem que ressaltar as tuas qualidades marinheiras, porque sair num barco em solitário, por uma empreitada aí em águas subantárticas, né, temperadas, não é para qualquer um, não, são para os marinheiros. Então, você tem o grande mérito dessa travessia. Eu admiro e parabenizo muito, viu, doutor? Parabéns.
Obrigado, Fabinho. Na verdade, a gente tem que ter sorte também, né? Mas, olha, o Cabinho, essencial, porque eu acompanhei sempre a história do Cabinho, né? Os veleiros dele, os barcos dele são marinheiros, porque ele foi de 25 pés até o Tahiti, 25 pés, na época que não tinha recurso nenhum. Então, ele sabe o que é velejar, ele sabe o que é mar, fez o Maitarô, a história, o livro do Maitarô, as histórias fantásticas do Maitarô, é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eles foram em 4, num 30 pés pequenininho, que é o Maitarô, acho que nem 30 pés ele tem, e 2 caras de 1,90 m, né? 5, né? Eles foram em 5 lá. 5, o Cabinho, a Aileen, Astrid, o Mário, o outro não sei quem era, mas eu sei que eram 2 caras bem grandes, dormiam no chão, né? Então, foi fantástico. Isso daí me inspirou muito, eu tive muita sorte de pegar o Cabinho. O Amir me ajudou muito, né? No final da minha viagem, eu estava quase pronto para ir, o Amir foi no meu barco, olhou meu barco, olhou, sempre o jeito dele quieto, olhando, pensando tudo, falou, você vai no seu barco aqui, está preparado para isso. Realmente, eu preparei meu barco, todas as janelas, eu fiz um arco duplo de aço inox, fiz sanduíche por dentro e por fora, eu fiz meu barco para resistir, eu sabia que eu ia encontrar lá, né? O convés era muito mais forte que o convés de um barco convencional, porque eu sei que já teve um veleiro lá que tomava aquelas freak waves na costa oriental da África, e aonde estourava no convés, quebrou o convés. Bom, quebrou o convés, você vai na hora. Então, meu barco foi bem preparado para isso. Mas aí o Amir olhou e falou, cadê seu leme de vento? Falei, Amir, eu não tenho mais dinheiro, eu já gastei muito dinheiro nisso aqui, acabou meu dinheiro, eu estou com 2 pilotos automáticos, Vitor Dumas não tinha piloto nenhum, eu vou assim. Ele falou, não, você tem que ter um leme de vento, é muito importante. Aí ele falou com o Júlio Fiade, ele tinha dado um leme de vento para o Júlio, e pediu para o Júlio me emprestar o leme de vento. Olha, que legal. Olha, um Ares. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu na viagem, porque o leme de vento é um piloto automático guiado pelo vento, né? Para quem não sabe, é uma obra-prima da engenharia naval para barcos, porque quanto mais forte o vento, melhor ele comanda, não precisa de você. Eu só peguei no leme do meu veleiro para sair do canal, usei um pouquinho piloto automático, claro, mas depois com vento forte, a partir de 6 nós de vento, mesmo vento em popa de 6 nós, o Carapitanga já respondia bem o leme de vento. Eu falei com o Marçal, do Rapunzel, ele falou, Márcio, ele tinha um Ares também, falou, leva as paletas de reserva, porque minhas paletas que quebraram. Aí ele me deu a dica de pôr 2 hastes assim na parte de baixo da paleta, que eu fiz, 2 hastes de madeira para reforçar. Ou seja, eu levei umas 3 ou 4 paletas, mas não quebrou nenhuma, por causa das hastes, né? Então, o leme de vento foi um grande companheiro de viagem. Olha que legal. Não, eu não peguei no leme. Quando eu tentei comparar o leme de vento com o piloto automático para ver qual respondia mais rápido, foi a pior coisa que eu fiz. O piloto automático deu pau, meu carro quebrou, meu barco deu um cavalo de pau, eu comecei a navegar de marcha ré, perdi a barquinha do odômetro, fiquei sem fazer a navegação estimada. Foi uma lenha no barco, né? E o leme de vento, porque eu tentei trocar o leme de vento pelo piloto automático, mas não, pior erro que eu fiz. O doutor, graças ao Amir, né? Você nessa fala aí citou as pessoas muito importantes na náutica, né? São monstros da náutica, apesar do Brasil não ter essa tradição que nem os franceses, que a Marina, que a gente conhece bastante também, a Marina também, mas nomes como o Amir, como o Marçal Secon, né? E aqui eu quero fazer uma parte, só lembrar, até uma homenagem, essa semana faleceu a esposa do Secon, né? A Eneida, infelizmente, fizeram grandes aventuras, né? Então, eu quero aproveitar o teu programa aqui, Marina, mandar uma homenagem póstuma, né? É esse casal aí, que foi o Marçal e a Eneida. O Márcio falou do Amir, que é um monstro, e do Júlio também, que foi outra pessoa que escreveu bastante, que deixou registrado muitas aventuras. Mas você escolher essa aventura aí, inicial aí, principalmente, do seu barco, foi um ato de heroísmo, que a gente sabe que navegar aí por baixo não é fácil. Não sei se você lembra, mas se você conseguir traduzir para a gente aqui que baba dessas histórias, como foi a sua chegada na África do Sul? Acho que deve ter sido uma grande emoção, né, Márcio? Doutora? Então, essas pessoas sim, realmente
a gente não faz nada sozinho, né? A gente é ajudado por várias pessoas que têm esse conhecimento. Eu li todos os livros do Damien, quando ele esteve no Brasil, inclusive quando ele comparou a Argentina com o Brasil, ele falou a consciência náutica da Argentina é 100 vezes maior que a do Brasil, né? Então, a gente já via aquele entusiasmo da vela na Argentina, as pessoas que me ajudaram, e o Marçal, a Eneida era uma querida, né? Nós fizemos uma nota no Minuto Náutico sobre isso, aquele livro dela, Cozinhar a Bordo, eu aprendi muito com aquele livro, muito, muito, muito. Inclusive, como é que você põe arroz para não apodrecer dentro das garrafas PET, aprendi isso daí com a Eneida Secom, né? Tudo isso daí. Então, na verdade, a gente vai aprendendo com os outros navegadores e a gente vai usando isso. Agora, a chegada na África, depois, primeiro uma coisa assim, você sai 10 horas depois, eu saí 5 de dezembro, 10 horas depois você não vê mais terra. Aí, os primeiros 2 dias é um terror, porque você está em rota de navio. A pior coisa que tem para mim é navio. O navio não te vê, o radar do navio não te pega, que nem você está com um carro passar em cima de um rato de uma barata. Você nem sabe o que aconteceu. É assim a proporção. Então, eu morria de medo de navio. E depois você sai das rotas de navio, você fica numa paz, né? Tem o mar, tem a tempestade, mas quando você chega na África, 250 milhas antes de chegar na África, eu já peguei um petroleiro. Peguei no meu radar, eu punho o radar para 6 milhas. Normalmente eu pego a potência do radar e divido por 3. Né? Se o radar tem 16 milhas, eu divido por 3, porque eu sei que é assim que ele funciona. Esse negócio da potência do radar pega lá na máxima, não pega nunca. Aí deixei 6 milhas, 10 quilômetros mais ou menos, então eu tinha, calculando a velocidade do navio, eu tinha 20 minutos para pegar o navio, acordar, manobrar e sair fora da rota deles. Aí peguei esse primeiro navio, 250 milhas de lá, e eu cheguei com um mar relativamente legal lá. Cheguei 7 de janeiro na África. No meio do caminho, eu só vi o vulto de Tristão da Cunha, que é um morro muito alto, uma montanha muito alta, né? Eu passei 12 milhas ao norte, passei no dia 25 de dezembro, nem quis parar. Por que eu vou parar 25 de dezembro em Tristão da Cunha, né? Um lugar no meio do mar, que não tem nem porto. Falei, vou embora. Aí eu cheguei lá na África. Agora, só uma curiosidade, Fábio. No meio da viagem, um dos tombos que eu tomei muitos tombos dentro do barco, né? Mas muitos, assim, é um cavalo bravo tentando jogar fora da cela, né? Esse aqui é um barco mais bravo, é exatamente isso daí. Então, eu não ficava, eu não conhecia aquilo lá. Eu achei que eu me segurava em qualquer lugar. Eu não me segurava, depois eu pus um monte de barra dentro do barco para me segurar. Eu saía voando, eu estava na cozinha uma vez, eu saí voando, passei por cima da pia, caí de costas. Minha cozinha ficava na esquerda, na bomboda. Eu caí de costas a boreste, em cima do microfone do meu rádio de longo alcance, o HF SSB. Esmaguei o microfone. Então, no meio da viagem, esmaguei e fiquei sem comunicação. A pior coisa que tem é você ficar sem comunicação, porque eu falava direto que eu descobri o Rio de Janeiro. Qualquer besteira, você estava alegre. Seu cachorro está bem? Ah, que legal, meu cachorro está bem. Ah, senhora não está mais aqui, que legal. Mas, então, qualquer coisa que você ouvia, né? Seu amigo não está mais te acompanhando, foi embora, tá bom, foi para os Estados Unidos. Ok, qualquer porcaria que você ouvisse de notícia, você ficava contente. Mas quando você não tem mais comunicação, eu comecei a falar sozinho, cantar. Solidão é a pior coisa, né? Solidão é uma das piores coisas para mim. Eu admiro muito os navegadores solitários, porque eu não pretendia ir solitário, né? Mas eu sei que a solidão dói. Apesar que mal acompanhado também é pior, né? Desde que nem você, né, Marina? Pode não saber velejar, mas faz companhia, ajuda, vigia, né? Então para eu chegar na África, quando eu cheguei na África, foi uma alegria, porque a primeira coisa que eu fui, o pessoal não sabia se eu estava vivo. A última comunicação que eu tinha com o Rio de Janeiro, eu falei, olha, eu estou numa condição muito dura, aqui antes da Tristão da Cunha, muito dura, foi a pior condição que eu peguei, muito dura. Mas está tudo bem. Claro que o barco dá umas adernadas, abria mar, aquela pancada de onda, sai tudo voando, mas está dentro da normalidade, né? Aí, às vezes, eu saio lá para fora, Marina, quando estava aquele terror daquele mar, olhava aquelas ondas se encontrando, aqueles bicos, assim, aquela onda, que é o Rolling Forties, né? Aquelas ondas estourando, assim, parecia uma prancha de surf, né? Velejando com carapitanga lá em Tamambuca, no dia de ressaca, era assim. Aí eu olhava as gaivotas pescando tranquilamente.
indo no rumo, piloto automático, o leme de vento estava funcionando. O único estranho era eu. Aí você tem que entender, para você entrar também na sintonia, porque aquilo é normal, né? É normal. Aí que você vê que como é que as coisas acontecem e você que fica apavorado à toa. Mas eu sei que eu perdi a comunicação e aí eu fiquei preocupado. Quando eu cheguei na África do Sul, primeira coisa que eu cheguei lá, entrei bem, lá é tranquilo de chegar, eu tinha, naquela época, as cartas de papel, né, Fábio? Não tinha carta digital, era tudo de papel, então tinha cópias. Se caso eu não conseguisse, o Cabinho me deu uma dica importante, ele falou, não vai direto para Cape Town, não vai direto para a cidade do Cabo, vai mais para o sul, porque lá você tem a corrente da... como é que chama aquela corrente? Das agulhas? Eu acho que é das agulhas. Das agulhas. Da Atlântica, né, que vem, ela vem da Antártica, e você sabe quando você está nas correntes, né, Fábio? Eu lavava a louça com água salgada, né? Tomava banho também com água salgada, só usava 1,5 litro para tirar água doce. Mas aí, você via, quando doía muito a mão, e quando você olhava aquele azul, tem outra correnteza. Aí eu sabia que eu estava na corrente das agulhas lá. E essa corrente te joga, é muito forte, ela te joga para cima. Então, eu fui um pouco mais para o sul, ainda mais que eu tinha um problema do mastro rachado, né? Então, eu fui um pouco mais para o sul, porque se me jogasse para cima, eu ia parar na costa dos esqueletos lá. Eu tinha carta de lá, mas eu sei que lá eu não podia nem aterrar, porque eu ia virar história lá. Então, depois, seu Magnifica, que o Cabinho me deu. Aí, quando eu vi que eu ia chegar na África, aí que eu subi um pouquinho. Mas, então, eu cheguei bem lá, só preocupado com o negócio do rádio. Aí, cheguei lá, parei no Yacht Club, fui fazer todas as partes legais lá no Royal Cape Yacht Club, né, onde é uma esquina do mundo, né, que você conhece lá, aquilo é muito legal, velejador do mundo inteiro lá. Aí eu liguei para o Brasil e avisei que eu estava vivo, né, que eu estava na África do Sul. E foi uma alegria, porque aí que eu soube que teve um veleiro francês, que estava umas 300 milhas perto de mim, que pediu socorro, acionou o EPIB, o localizador de emergência dele. Ele pediu socorro, porque realmente a condição foi muito dura. A Marinha do Brasil recebeu esse pedido do EPIB. Aí, um homem na Marinha, era muito amigo do meu pai, né, e falou... Eldas, tem um veleiro que está pedindo socorro lá no Atlântico. Não, ajudem ele, é meu filho. Então, depois eles conferiram o meu código, não era o código do meu sinalizador. Eu não sei se alguém foi socorrer o veleiro francês lá. Eu sei que eles já falaram com a Marinha da África do Sul, para a Marinha da África do Sul me resgatar. Estava todo um esquema todo pronto, né? Eu soube só disso quando eu cheguei na África do Sul. Falei, nossa, eu ia ter que pagar óleo diesel a vida inteira aí, esse navio. Aí eu cheguei lá e 32 dias e meio depois que avisei, né? Então, foi muito legal isso. A África do Sul é um lugar maravilhoso. Eu tive umas experiências não muito agradáveis lá, depois eu conto, mas é um lugar maravilhoso. Um vinho excelente, né? Excelente. Ô, Márcio, você falou aí do rádio SSB, né? Eu lembro que os donos, o Felipe e a Vivi, na verdade, quando a gente chegou na Nova Zelândia, não sei, para quem conhece, né, existem várias rádios e o pessoal se comunica. Agora, com essa onda de Starlink, acho que mudou completamente. Estou falando de 2017 em diante, né, 2016, que eu passei 16 até 20 a bordo. Então, naquela época, a gente tinha um rádio de alta frequência e existia uma rádio da Patrícia e o David, que são lá de Gulf Harbour, do norte da Nova Zelândia. Eles têm um trabalho voluntário que eles informam para a galera as condições. O David é meteorologista, então eles fazem umas análises das previsões. E o Felipe e a Vivi já estavam na Nova Zelândia e eles pediram, os novos donos do Carapitanga, né? Alguém desceu com o barco deles para Whangarei. E a gente acompanhou. Eu lembro que quando eu escutei no rádio esse nome, Carapitanga, eu falei, não, deve ter brasileiro nesse barco, não é possível, né? Carapitanga, né? Holandês que não é esse nome, né? E aí eu fiquei super curiosa para conhecer, então, e a gente estava numa preocupação de que tinha um período ruim de tempo chegando, né? Ventos fortes e tal. Então, a orientação para quem estava trazendo o Carapitanga até na Nova Zelândia é vai rápido, liga esse motor, mete velocidade aí, porque vai entrar uma frente feia aí, né? Então, era perigoso ficar exposto
mau tempo que ia rolar nas próximas horas. Eu não lembro exatamente como era a condição, mas lembro que existia uma tensão no ar, porque o Carapitanga estava indo devagar, então a orientação da galera era, põe o motor, põe o motor para funcionar aí nesse barco, não vai só na vela, porque vocês não vão se mexer, né? Quer dizer, estava sozinho, tinha uma pessoa trazendo, eu não lembro quem que era que estava trazendo o barco para eles. Então tem essa coincidência. Depois eu fui conhecê-los, né? A Vivi estava grávida na época, então por isso que eles não desceram para Nova Zelândia com o barco, mas tem toda essa história, e você me fez lembrar isso por conta a transmissão, né, do rádio do SSB, né, de alta frequência, que acho que hoje em dia está ficando peça de relíquia, né? A galera com internet a bordo full time agora está completamente reformulada essa realidade, mas teve essa história e que legal poder te conhecer anos depois aqui, poder saber como é que foi a história do Carapitanga antes, né? As andanças. Eu queria te perguntar como é que foi essa venda aí, onde é que rolou isso? Você voltou para o Brasil, então, da África do Sul. Por que você decidiu vendê-lo? Conta essa parte aí da tua história. Eu cheguei na África do Sul, fiquei 50 dias lá, né? E primeira coisa, eu fui conhecer as fazendas de vinho. Claro que eu não fui dirigindo, que depois da quinta fazenda, que você vai provando os vinhos, você já não lembra mais nada, mas é muito legal lá. E eu fiquei quando eu cheguei lá, eu queria consertar meu barco. E você tem que tomar muito cuidado quando você chega num lugar para saber quem é bom prestador de serviço e quem é mau prestador de serviço. Na ânsia que eu tinha de consertar aquele mastro para poder voltar, eu peguei uma pessoa muito ruim, colou um pedaço de alumínio onde tinha trinca e falou para mim que estava pronto. Quando eu vi aquilo, tive vontade de pegar no pescoço dele. Como é que eu vou atravessar a trinca com um pedacinho de alumínio colado aqui? Bom, eu sei que eu fiquei arrumando meu barco muito tempo na África do Sul, até que eu conheci o diretor da Peter Shaw, que era o diretor da Sparcraft, eu não sei qual fabricante de máscara que tinha lá, que ele consertou meu barco, ele fez uma luva por dentro aí, realmente meu mastro ficou muito legal. Mas eu fiquei consertando meu barco na África do Sul, e consertei o rádio também que eu tinha quebrado. Aí, Fábio, que eu conheci a Dona América, que aí eu tinha rádio para consertar, né? Aí eu tinha rádio para consertar. Aí eu conheci a Dona América. E a Dona América era a mulher do rádio no Brasil. A Dona América era uma querida. Nós ficamos muito amigos, mas muito amigos mesmo. Ela foi até no Boat Show, ela ficou em casa. Como ela me ajudou na volta? Como ela me ajudou? Porque aí eu tinha um rádio, e aí, falando nessa mudança da tecnologia, né, Marina? A gente pegou, aí claro que consertei meu sextante, eu não abandonei, fui fazendo a navegação na volta, mas a volta do Brasil para a África não tem nada a ver com a ida. A ida é um terror, a volta é um passeio. Às vezes você pega uma condição dura, mas a volta umas 400 milhas, uns 700 e poucos quilômetros que você sai da cidade do Cabo, você já entra nos Alísios. Ali é todo dia igual, não tem problema. É um vento forte, mas não tem tempestade, né? Mas aí está tudo funcionando. Meu rádio HF-SSB. E lembrando que naquele tempo, né, falando em tecnologia, não tinha o AIS, né? O AIS, essa localização automática que usa um canal do rádio VHF de curta distância para passar a tua posição e dos navios. Isso é uma maravilha. Maravilha, maravilha. Não tinha nada disso. A gente confiava no radar e fazendo a nossa navegação tradicional. Starlink, essas coisas. Imagina, a gente nem sonhava com isso, né? Nem sonhava com isso. Mas então, aí que eu usei realmente o rádio para a Dona América, porque eu falava todo dia com ela, falava com o Rafael também, claro, né? O Rafael e o Antônio, que ficava na Argentina e ficava na base da moeda dos navegantes aqui no Atlântico Sul. Mas eles foram fantásticos mesmo. Mas aí eu conheci a Dona América, depois chegou lá o Anne, né? O Ralph. O Ralph e o Holly. Não, Ralph, eu vou lembrar o nome. Ei, Anne. Um era o Holly e o... cabeça de velho. Deixa eu lembrar do outro também. Mas, olha, 2 navegadores brasileiros deram a volta ao mundo também. Histórias... Pena que eles escreveram um livro, né? Os dois. Sim. Porque a história deles é fantástica, fantástica. Excelentes navegadores. Eles entraram em Cape Town com 60 nós de vento. Estão chegando lá, ouviram a previsão do Harbor Control,
Previsão do vento. 6. Nossa. 6 nós. Tranquilo. 60. Era 60 nós, porque a cidade do Cabo é que nem a Ponta das Cães de Ilhabela. O vento lá, ele acelera, porque reduz a condição lá, comprime, né? O vento acelera bastante pela geografia do lugar. Então, é um terror. Aquela África do Sul, o vento ali é terrível, terrível. Mas na volta, falando nisso, né? Aí eu usei muito rádio, eu falei muito com a Dona América, e falei com aí, minha sorte também, que peguei um telefone Iridium, um Iridium emprestado. O Iridium é um telefone celular por satélite. O Iridium é um telefone maravilhoso, ainda existe, né? Que é um telefone que é uma configuração que o exército americano mantém até hoje, que era da Motorola, que se tiver uma guerra, é um sistema independente de comunicação por satélites. Então, ele funcionou muito bem. Eu falava com o Brasil tranquilamente, como a gente está falando aqui. E eles me deram para testar o Iridium. O Amir tinha um Iridium também. Eu sei que meu número era 21, o final, e o do Amir era 31. Então, a gente se falava pelo Iridium de vez em quando. Eu sei que me lembro uma vez que o Amir estava saindo da Geórgia do Sul, falou, Márcio, você tem algum endereço de WeatherFax? A gente pegava a previsão naquela época pelo rádio de longo alcance, né? Imprimia a previsão, saía no computador as cartas do tempo. Então, a gente usava isso daí para ver onde é que a gente podia navegar, além da previsão dos meteorologistas. Ele falou para mim, eu me lembro muito bem daquela voz do Amir, toda a voz, falou, Márcio, eu não aguento mais isso daqui. Eu acabei de sair de uma tempestade, eu estou com 40 nós de vento na cara. Você tem uma outra previsão, um número aqui do WeatherFax para me passar, se você conhece aqui em algum lugar? Eu me lembro que o Amir estava realmente... Porque o que ele fez com aquele barco, né? Eu dei uma esticadinha, ele deu uma volta ao mundo e ele pegou um pouco daquela condição daquela regata da morte, Sydney Hobart, na Austrália, na Tasmânia, lá em dezembro de 98. Foi um desastre que aconteceu. O Amir pegou isso daí lá, né? Então, eu sei que ele passou, imagino que ele deve ter passado lá. Então, o Iridium foi muito legal, porque me ajudou muito na viagem de volta. A viagem de volta eu não tive solidão. Eu falava todo dia com o Brasil. Então, foi muito legal. Passei em Trindade, aí é muito legal aquela ilha lá, fui lá em cima, fui conhecer tudo lá. E depois voltei, peguei um pouco de mar, ventos fracos, né? Porque quando você atravessa o Atlântico Sul por 20 graus, você pega as ondas de alta pressão, uma porcaria para velejar. Um pouco antes de Trindade, eu estava velejando, eu estava fazendo 150 milhas, 151 milhas por dia. Por um carapitanga, por 30 pés, é muito bom. Minha média na viagem deu 4,7 nós. Por isso você falou para o pessoal acelerar o carapitanga, né? Para chegar rápido, porque 30 pés não é um barco rápido. Minha média foi 4,7, né? Agora um barco de 40 e tal, já é bem mais rápido que isso. Mas, então aí eu cheguei, quando eu passei em Trindade, cheguei no Brasil e tal, e eu fiquei, você chega, primeiro você tem uma depressão quando você chega, né, Marinho? Você fica naquela adrenalina de navegar, quando você chega, a tua vida, mesmo na vida na náutica, que não tinha rotina nenhuma, né? Eu sempre estava fazendo viagens, nunca tive rotina. Então, sempre foi muito agitada a minha vida, mas em comparação com a vida no mar, você chega e você dá uma esfriada, né? Você está sozinho, você tinha que fazer tudo. De repente, você entra para o sistema, você dá quase... Não é uma depressão, mas é quase como se fosse. Aí eu fiquei... É uma pequena morte. Hein? É uma pequena morte. É uma pequena morte. Tanto é que você vem com vontade, né, Fábio, de fazer outra velejada. Agora, desculpa, eu botei um pouco de WD na cabeça, lembrei o nome. Era o Raul e o Crespo. Crespo. Eu esqueci o nome do Crespo, não sei que o primeiro nome. Raul e Crespo. Crespo é apelido. 2 navegadores excelentes. Inclusive, eu ensinei navegação astronômica. Eu já sabia um pouco, né? Mas o Raul fez a navegação astronômica na volta, baseado em tudo que eu estava passando para ele. Eu tinha o almanaque, a bola, eu tinha tudo. Então, eu fui passando para o Raul. O Raul foi fazendo também a navegação astronômica dele lá, né? Então, foi muito legal. Eles me ajudaram muito lá na África também. Tive um acidente lá na África, eles me ajudaram bastante. Pessoal muito bacana lá. Mas depois eu cheguei aqui, já não tinha mais aquele pique, né, de fazer grandes viagens e tal. E eu falei,
acho melhor eu vender o Carapitanga, passar para alguém, porque esse Carapitanga, meu barco, foi feito para navegar. Eu vi ele lá na Barra Seca, em Batuba, parado, falei, dá dó de ver esse barco. Aí apareceu o Felipe e a Vivi, eles tinham um Spring 25, acabamos fazendo uma troca, eles queriam navegar, queriam dar volta ao mundo e tal. Eles são surfistas, né? Eles têm casa lá em Tamambuca, e é legal do Felipe e da Vivi, que a casa deles ficava gente, sempre ficava gente, é uma casa assim aberta, ficava outros amigos, gente que não era amigo ficava lá também, então eles sempre foram muito abertos assim, a nível de amizade, recebiam as pessoas, né? Então eles não tinham experiência de velejar, mas ele ficou aprendendo, o Felipe é um bom engenheiro mecânico, eles ficaram lá reformando um pouco o barco, preparando o barco para essa viagem, claro que sempre melhora um barco, né? Depois que fica um tempo parado. Aí então o Carapitanga foi para eles, eu fiquei contente que o Carapitanga tinha ido para eles, porque ia continuar a jornada dele, que é navegar, porque eu preparei muito bem o Carapitanga para... O Carapitanga vai durar muitos anos, né? Porque ele foi feito todo especial, resina especial, tudo tem lá, foi feito para durar, com os ensinamentos do Cabinho, do Amir, né, do Júlio, tudo que a gente vai pegando de conhecimento, eu fui pondo lá na época, né? Depois minha vida chegou aqui, voltou para a náutica e voltou à rotina, voltou ao normal, né? Mas eu não sei se ainda tinha vontade de fazer outra volta, mas eu acho que eu não vou fazer. Vou fazer alguns lugares no Brasil que eu não conheço ainda. Ô, doutor, o que você quer dizer que a minha vida voltou ao normal, né, Marina? O cara que fez tudo isso. Voltou quando você voltou ao normal, quer dizer, essa jornada minha de testes, né, de vir para cá e para lá, eu viajava muito para fora, fui 50 vezes entre Estados Unidos e Europa, fazer matéria de barco, matéria de equipamentos. Eu não aguento nem olhar para o avião hoje. Se o avião for demorar mais de 2 horas, eu não entro. Eu não aguento mais isso, né? Mas, assim, o normal que era essa minha rotina aí, de os testes de barco e tal. Então, isso que era o normal, né? Então, mas quando você volta para a Terra, né, Fábio? A Terra é uma âncora, ela te ancora. Você vai pegando compromisso, você tem cachorro, você tem não sei o quê. Aí você fica ancorado. Para você quebrar esse vínculo de novo, é difícil. Teve um australiano aí, né, Marina, que deu 80 e poucos anos, deu 5 voltas ao mundo, não teve? Quem não lembra o nome dele? Eu lembro que teve uma idade, sim. Então eu tenho vou fazer 70, então ainda tem uns 10 anos aí para me decidir isso ainda. O Aleixo Belov está fazendo a travessia Nordeste, então é um cara... O Aleixo é um excelente navegador, né? Um dos melhores navegadores que eu já conheci, Aleixo Belov. Nossa, ele também me inspirou bastante, né? Três Marias, eu aprendi muito com ele, os livros dele. Naquela época ele também pegou uma época, foram várias fases, né? Em função da tecnologia, você tem um tipo de navegação. O Marçal teve uma geração antes da minha, que não, a minha já pegou um pouco do GPS, a geração do Silvio, do Matajus, que deu... O Silvio não tinha uma carta de papel a bordo, é tudo digital. Então, eles pegaram outra geração, o AIS, e agora tem o Starlink, tem muita tecnologia que você tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. A navegação também ficou mais cara, mas a tecnologia ajuda muito. Então, em cada função da tecnologia, você tem um tipo de navegação. Márcio, eu estou aqui pensando, né? Eu, por mim, ficaria aqui um tempão falando contigo, com o Fábio. Eu estou pensando no tempo aí também que a galera hoje em dia mudou um pouquinho o perfil de escutar podcast. Você também, né? Um Minuto Náutico, você pode muito bem falar isso. Minuto, né? A gente é super sucinto. Então, se o Fábio... Eu não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, mas eu tinha duas perguntas / comentários para fazer para a gente encerrar. Se o Fabinho quiser falar alguma coisa antes, eu não sei, diga lá. Pode seguir, Marina. Bom, pensei no seguinte, você narrou toda essa super viagem aí no final dos anos 90 rumo à África do Sul, tem um livro, né, Aventura no Atlântico Sul. A primeira pergunta dessas duas é o seguinte, Márcio: onde as pessoas podem comprar esse livro? Está disponível aí online em algum lugar? Eu não sei se tem ainda
exemplar disponível? Qual é a sua dica nesse sentido? E a sua fala também aí para a galera que estiver sonhando em sair mundo afora num barco, seja ele projetado pelo Cabinho ou não, qual que é o conselho que você dá? Porque tem muito velejador de Instagram aí, velejador de sofá, então qual é a sua fala para essa galera tirar o bumbum do sofá e sair e cair para a água? E são essas duas finais aí, se você puder responder, seria muito bacana. Claro, claro. Primeiro, meu livro está esgotado, ele não foi reeditado, deveria até reeditar, mas a gente encontra no sebo. Se procurar na internet, outro dia, uns 3 meses atrás, eu comprei um exemplar, tá? Encontra no sebo. Então, pesquisando na internet, a gente encontra tranquilamente isso daí, o Aventura no Atlântico Sul. A Marina, esposa do Amir, falou para mim, não põe aventura no teu livro, porque não é uma aventura que você fez. Eu falei, eu sei, Marina, foi um planejamento, mas tem uma dose de aventura também. Eu acabei usando esse nome, né? Tá. Então, a gente encontra, sim, na internet. Olha, a dica para quem for velejar, primeiro, aprenda com os navegadores que já passaram. Não tem milagre, né? Você não começa nada sozinho, você tem que aprender com quem já esteve lá. Essa foi minha escola também, né? Aprendi com quem já navegou. Então, a história do Damien, por exemplo, os livros de navegação, Hélio Sete, né? O Brasil tem grandes navegadores, né? O próprio Amir, Aleixo Belov. Então, a gente tem que ler, tem que pesquisar quem já foi, o que já fizeram, como é que foram as viagens, porque é um conhecimento que você vai adquirindo. E depois você tem que escolher muito bem um barco para travessias oceânicas. Um barco para velejar costeiro, né? Você velejar na costa, é muito diferente de um barco que você vai atravessar o oceano. Então, você tem que pegar, a gente fala no jargão Blue Water, né? Realmente um barco para travessia oceânica. Não precisa pegar um veleiro polar. O veleiro polar é o topo, né? O topo da cadeia. O veleiro polar é preparado para condições extremas. Mas um veleiro preparado para navegar o oceano, para atravessar o oceano, você tem que pesquisar. Existem vários aí no mercado, tem que pesquisar bem. E se preparar muito bem em relação aos equipamentos que você vai levar a bordo, comida, energia, que hoje se você quiser ter freezer, geladeira, você tem que ter energia, então, painel solar. Então, você tem que preparar muito bem e ter reservas de equipamento para tudo. Pensa no que vai acontecer se quebrar um determinado equipamento. Tem coisas que podem quebrar, tem coisas que não podem quebrar no barco. Então, essas coisas que não podem quebrar, eu falei, master, quille, leme, então você tem que ter um barco muito bem preparado para isso. E depois, não saia direto para navegar. Fica uns anos, 2 anos, não precisa 2 anos, né? Mas pelo menos 1 ano navegando pela costa brasileira para você se preparar bem para navegar. E é isso, a gente fala demais, né, Marina? Eu fiz o meu programa chamado, meu canal é Minuto, para tentar falar em minuto, mas eu também não consigo. Maravilha, Márcio, super obrigada. Fabinho, super obrigada de novo. Sempre uma alegria ter você aí com a gente e fico muito feliz e tenho certeza que vai ser muito bacana poder compartilhar a tua experiência com a nossa querida, como eu digo sempre, porque é querida mesmo, a audiência. Muito obrigada aos dois. Marina, finalizando aqui só, muito obrigado. Foi uma honra estar com você aqui, doutora. Um grande abraço, viu? Muito obrigado para você, Marina e Fábio. Grande honra, muito legal esse bate-papo. Espero que a gente possa ter ajudado aí novos navegadores brasileiros nessas águas do mundo. Grande abraço.